Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de farmacodinâmica. Hoje, na parte 2 da farmacologia do trato gastrointestinal, vamos falar do tratamento para a úlcera péptica. As principais causas da úlcera péptica é o aumento na secreção ácida, a ocorrência de infecção por H. pylori e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Dessa maneira, o tratamento para a úlcera péptica envolve algumas classes farmacológicas, como, por exemplo, os antiácidos, o uso de antagonistas de receptores H2 da histamina, o uso de inibidores de bomba de próton, o uso de agentes protetores da mucosa gástrica e os antibióticos, destacando aqui essas duas classes de fármacos considerados antissecretórios. A cura da úlcera duodenal, gástrica e esofagite erosiva depende diretamente do grau de supressão alcançado sobre a secreção ácida, ou seja, o quanto que o fármaco ele é capaz de inibir essa secreção. Assim, a cicatrização e o alívio dos sintomas depende do grau e da duração da supressão da secreção ácida e a extensão do tratamento em semanas. Como é que se verifica o grau dessa supressão em termos das 24 horas? Você pode verificar o quanto esse pH foi modificado e quanto tempo ele permaneceu modificado dentro dessas 24 horas em alguns lugares, em alguns compartimentos, como por exemplo no estômago, se ele se manter acima de 3 por um período maior, ou no duodeno acima de 4 por um período maior vai ser essa supressão. Estudos mostram que os inibidores de bomba de próton, eles são significativamente mais eficazes do que os antagonistas de receptores H2 da histamina, tanto em suprimir a secreção ácida como em aliviar os sintomas. E esses inibidores também superam os antagonistas da histamina e o misoprostol, que é um análogo sintético da prostaglandina E2, para prevenir e curar as úlceras associadas com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Esses antagonistas de receptores da histamina, que são utilizados há mais de 3 décadas, eles se destacam aqui nessa lista: a cimetidina, a ranitidina, nizatidina, famotidina. Todos eles possuem uma estrutura química ligeiramente diferente e as suas propriedades farmacológicas são muito semelhantes. Tá? Então, diferem um pouco em relação à estrutura química, mas se assemelham bastante em relação às suas propriedades farmacológicas, sendo a cimetidina o primeiro medicamento destinado ao tratamento de úlcera com um nível de tolerância aceitável. Então, de que maneira eles agem? Eles agem inibindo competitiva e reversivelmente a ação da histamina em seus receptores na membrana base lateral da célula parietal. Aqui está a célula parietal, vocês conseguem perceber a presença do receptor de histamina. E aí esses fármacos vão se ligar a esse receptor, ocupando o seu sítio, impedindo que a histamina se ligue e exerça, então, o seu mecanismo de transdução de sinal. Então, se a histamina não se liga, nenhuma dessas etapas dessa cascata de transdução de sinal vai acontecer. E também a secreção ácida é suprimida, tá? Esses fármacos, eles vão inibir parcialmente a secreção ácida estimulada pela gastrina, mas não inibem a secreção estimulada pela acetilcolina e são mais efetivos em inibir essa secreção basal, aquela secreção constante, contínua, que não depende muito de estímulos. Como a secreção basal ela é maior durante a noite, ou seja, a noite é o período onde essa secreção é mais duradouro, o ideal é utilizar esses fármacos após a refeição noturna ou na hora de dormir. Com a redução do volume do suco gástrico promovida por esses fármacos, vai ocorrer também a diminuição da secreção de pepsina envolvida na digestão das proteínas, assim dando uma certa proteção a essa parede proteica
do estômago. Tá? O uso desses fármacos está muito relacionado com eventos de recidiva após a suspensão do tratamento, ou seja, volta a aparecer os sintomas, e também com o efeito rebote, que nada mais é do que o aumento da secreção ácida ou níveis superiores àqueles observados antes do início do tratamento. Então, a secreção fica mais ativa do que antes de utilizar o fármaco. Não se sabe muito bem o mecanismo pelo qual isso acontece, sabe-se, porém, que não tem relação com a infecção por H. pylori, nem tem relação com a hipergastrinemia. Porém, talvez esteja relacionado com a suprarregulação dos receptores H2 e adenilato ciclase. De que maneira? Ou a população desses receptores, diante do uso desses antagonistas, ela cresce, e aí quando esse antagonista não está mais presente, uma quantidade menor de histamina é capaz de produzir um efeito maior, ou o alvo desse receptor adenilato ciclase fica mais ativo, de alguma forma. Certo? São fármacos bem tolerados por via oral, bem absorvidos, também estão disponíveis em preparações intramusculares e endovenosa, com exceção da famotidina, e os seus efeitos indesejáveis são raros, mas pode ocorrer diarreia, tontura, dores musculares, queda de cabelo, erupções cutâneas transitórias, hipergastrinemia e também, no caso da cimetidina, as ginecomastias em homem e diminuição da função sexual. Outra classe de fármacos também usado para inibir a secreção ácida são os inibidores de bomba de próton. Tá? Eles são potentes supressores dessa secreção ácida, exatamente na via final comum da célula parietal. Então, a gente consegue observar aqui a célula parietal, né? Aqui na parte basolateral da célula parietal, seus inúmeros mecanismos de ativação, então receptores da histamina, da acetilcolina, receptor da gastrina. Porém, todas essas vias de estimulação, elas vão levar a secreção ácida aqui pela bomba, né, de próton. Então, é exatamente aqui onde os inibidores da bomba atuam, nessa via final comum da célula parietal. Certo? E os principais inibidores de bomba de próton são o omeprazol, que foi o primeiro inibidor de bomba de próton e se mostrou superior aos antagonistas de receptores da histamina, o esomeprazol, que é um isômero S do omeprazol, o lansoprazol foi o segundo inibidor de bomba de próton, aprovado para o tratamento de distúrbios da secreção ácida, o pantoprazol é quimicamente mais estável do que o omeprazol e lansoprazol, e o rabeprazol, que é um quarto inibidor aprovado e que aparece aqui como uma inibição reversível, diferentemente dos demais que inibem irreversivelmente essa bomba de próton. O uso clínico é destinado ao tratamento da úlcera péptica, esofagite de refluxo e também como coadjuvante na terapia da infecção ocasionada por H. pylori e na síndrome de Zollinger-Ellison. Então, são considerados bases fracas e de que maneira atuam? Eles se acumulam nos canalículos aqui das células parietais, sendo ativados nessa região, certo? E dessa forma, esse acúmulo permite um efeito específico sobre essas células parietais. De que maneira ocorre essa ativação? Quando presente aqui nos canalículos, ele sofre uma transformação nesse meio ácido, que vimos que o pH daqui é inferior a 1, muito ácido, e vai dar origem a uma sulfenamida ativa,
certo? Essa sulfenamida vai reagir com cisteínas específicas dessa bomba de próton, né? E isso vai resultar na inibição dessa bomba H+, K+, ATPase, ou conhecida como bomba de próton, tá? O que é que a gente consegue observar aqui, já chamando a atenção? Essa imagem, ela mostra a ingestão oral do fármaco com um revestimento resistente ao ácido gástrico, né? Por quê? Porque como ela sofre uma transformação aqui, ao estar presente em meio ácido, ela iria se inativar. Ela iria estar ativa aqui e onde ela tinha que exercer atividade, aqui na célula parietal, ela não ia estar mais disponível. Então, observe que na maneira que ela é ingerida, ela está inativa e ainda possui uma proteção gastro-resistente. Ao chegar no intestino, ela perde essa proteção contra a ação do ácido estomacal, é absorvida, vai para a corrente sanguínea e atinge as células parietais, onde vai exercer o seu efeito. Nessa figura aqui é mais uma outra forma de representar esse mecanismo, mostrando o omeprazol, que é um profármaco. O que é um profármaco? É um fármaco que na forma que ele é administrado, ele está inativo, mas ele passa a se tornar formativo dentro do organismo após sofrer uma transformação, certo? Então, em meio ácido, ele vai se transformar nessa sulfenamida ativa, né? E ela vai reagir com os componentes dessa bomba de próton, certo? Formando um complexo inativo, ok? Porém, essa bomba vai se tornar inativa e vai ser incapaz de jogar o próton para fora para formar o HCl, o ácido clorídrico aqui, tá? E essa ligação, ela é irreversível. Então, é uma ligação forte, é uma ligação covalente, né? Tanto com omeprazol, lansoprazol e pantoprazol, sendo uma inibição irreversível, como eu já falei, e a recuperação dessa secreção ácida vai depender da taxa de síntese de novas bombas, porque aquelas bombas que foram inativadas pelo omeprazol, elas não voltam a exercer a secreção ácida, tá? Então, é considerada a supressão ácida mais completa em relação a outras classes de fármacos antissecretores, tá? Também, esses inibidores de bomba de próton são capazes de diminuir a produção de pepsina e diminuir o volume secretório. Eles inibem a secreção basal e estimulada, enquanto que os antagonistas de receptores H2, eles inibem só a secreção basal, né? Esses daqui inibem a secreção também estimulada, incluindo aquelas por estímulos da refeição. Tá? A via mais comum de administração é a via oral e a forma farmacêutica mais utilizada são cápsulas com grânulos de revestimento entérico, tá? Porque senão elas seriam degradadas pelo pH estomacal. Uma única dose dos inibidores de bomba de próton é capaz de afetar a secreção ácida por 2 a 3 dias. Tá? Então, o efeito é altamente dependente de dose. O que é que isso significa? Quanto maior a dose, maior o efeito, é diretamente proporcional. E a rapidez do início da ação, a partir do momento que se ingeriu o fármaco, vai depender da biodisponibilidade de cada tipo de inibidor. A meia-vida plasmática é cerca de 1 hora. Tá? Alguns efeitos indesejados aparecem, porém eles são incomuns, não são comuns e são muito parecidos com
os efeitos produzidos pelos antagonistas de receptores H2, como cefaleia, diarreia, erupções cutâneas, tonturas, sonolência, confusão mental, impotência, ginecomastia, dores musculares e articulares. Outra classe de fármacos utilizados no tratamento da úlcera são os antiácidos. Esses fármacos, eles representam uma terapia mais simples. Vai tratar os sintomas através da neutralização do pH estomacal. Certo? São considerados bases fracas, capazes de elevar o pH do estômago, inibe também as enzimas pépticas, porque ao aumentar esse pH, essas enzimas elas tornam-se inativas, tá? Então, para que elas tenham atividade, o pH, o meio ambiente ácido, tem que estar com pH inferior a 5. Tá? Usados por período prolongado, pode causar remissão das úlceras, também duodenais, onde são mais eficazes, porém são menos eficazes nas úlceras gástricas. Os mais comuns são os sais de magnésio, né, e os sais de alumínio. Porém, ambos apresentam efeitos indesejáveis, como, por exemplo, os sais de magnésio possuem efeitos laxativos fortes, ocasionando diarreia, e os sais de alumínio possuem efeitos constipantes fortes, ocasionando a conhecida prisão de ventre. Nós temos aqui um exemplo de fármaco, Milanta Plus, onde tem uma mistura dos dois sais, né, que é o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio, e assim essa mistura dos dois é usada de maneira mais eficaz. Além disso, tem a simeticona para evitar, né, gases, flatulência. Algumas preparações de magnésio e alumínio contêm um excesso de concentração de sódio, e isso é contraindicado para paciente com restrição de sódio, como no caso dos hipertensos. O bicarbonato de sódio, ele estimula indiretamente a gastrina e causa alcalose, não indicado para o tratamento prolongado. O sódio só tem um maisinho aqui. O hidróxido de magnésio não produz alcalose sistêmica, pois o magnésio é pouco absorvido no intestino e disponível na forma de pó insolúvel, que forma cloreto de magnésio no estômago. E o trissilicato de magnésio reage lentamente com o suco gástrico, formando cloreto de magnésio e sílica coloidal, o que confere um efeito prolongado e também capaz de adsorver a pepsina, dando um caráter protetor. Aqui, outra classe de fármacos são os antibióticos destinados ao tratamento da bactéria Helicobacter pylori. A H. pylori é uma bactéria gram-negativa, espiralada, e constitui a causa mais comum de doenças ulcerosas pépticas não associadas ao uso de anti-inflamatório não esteroidal. Então, essa bactéria ela pode ser identificada em cerca de 80 a 90% dos pacientes com úlceras duodenais, de 50 a 70% dos pacientes com úlceras gástricas e de 20 a 40% das pessoas assintomáticas. Tá? Além disso, essa bactéria representa um fator importante de risco para ocasionar câncer. Tá? Dessa maneira, a erradicação da bactéria vai promover o fechamento rápido e duradouro das úlceras, porque geralmente quando a úlcera está associada à presença dessa bactéria, você utiliza os fármacos
antiácidos, antissecretórios, os sintomas aliviam, porém, quando você para de utilizar esses fármacos, os sintomas voltam, né? Quando o tratamento inclui o uso de um antibiótico para erradicar essa bactéria, né, que essa úlcera está relacionada com ela, então não vai ocorrer a recidiva. Então, essa bactéria, ela resiste à acidez do estômago, tá? E essa infecção provavelmente é oriunda, né, da via oral, algum alimento, a ingestão de alguma coisa contaminada, tá? Então, é transmitida por via oral. Então, uma vez ingerida, a bactéria, ela vive em condições de microaerofilia, ou seja, baixa concentração de oxigênio. Ela possui alguns flagelos, de 4 a 6, para se movimentar através da camada de muco no estômago. E tem capacidade de viver nesse ambiente ácido, hostil, né? Por quê? Porque ela produz uma enzima, a urease, que vai converter a ureia em amônio. Isso daí vai fazer com que ela tampone o próton e forme hidróxido de amônio, aliás, criando uma nuvem alcalina ao redor da bactéria que a protege do ambiente ácido do estômago. Tá? Então, é importante erradicar a bactéria e elevar o pH. Durante muito tempo, o metronidazol teve um uso disseminado e teve o seu uso disseminado associado com o desenvolvimento de resistência dessa bactéria. Tá? Então, se recomenda fazer o teste microbiológico para verificar a presença da bactéria e, caso esse teste dê positivo, o tratamento é baseado no uso de inibidor de bomba de próton para tratar os sintomas, né? Assim como o quelato de bismuto para proteger a camada, né, do estômago, da parede do estômago, e o uso de antibióticos de amplo espectro, né, que pode ser utilizada a amoxicilina ou a tetraciclina, combinada com o metronidazol ou claritromicina. Isso daqui seria um esquema para o tratamento da Helicobacter. Outra classe de fármacos são os fármacos protetores da mucosa ou citoprotetores, tá? Esses fármacos, eles aumentam o mecanismo endógeno de proteção, como, por exemplo, produção de prostaglandina, né? Prostaglandina E2, prostaciclina. Eles aumentam o fluxo sanguíneo, eles aumentam a produção de muco e bicarbonato, ou simplesmente funcionam como uma barreira física. Exemplo de fármaco aqui mais utilizado, o quelato de bismuto. Tá? Além dele ter um efeito tóxico sobre essa bactéria, Helicobacter pylori, que ocasiona a úlcera, impedindo a aderência dessa bactéria à mucosa, né? Ele também inibe suas enzimas proteolíticas, porque ela produz enzimas proteolíticas que vão degradando essa parede. Tá? Então, daí sua ação protetora na mucosa. Tá? Promove um revestimento da base da úlcera, dissolve a pepsina, evitando a digestão dessa parede, aumenta a síntese de prostaglandina e secreção de bicarbonato. Então, pequena quantidade desse quelato de bismuto é absorvida, porém eliminada na urina. E os efeitos indesejáveis que podem vir a acontecer são náuseas, vômitos, escurecimento da língua e fezes. Outro fármaco citoprotetor é o sucralfato, que compreende o hidróxido de alumínio e a sacarose sulfatada. Tem a ação protetora da mucosa, diminui a degradação do muco pela pepsina, limita a difusão do próton H+, estimula bicarbonato e prostaglandina. Tem alguns efeitos indesejáveis, como constipação, boca seca, náusea e vômito.
cefaleia e erupções. O misoprostol é um análogo estável da PGE2, né? Aqui está 1 e 2. Age em receptores da prostaglandina E, inibe secreção basal e estimulada por alimento do ácido gástrico, aumenta fluxo sanguíneo na mucosa, aumenta a secreção de muco e bicarbonato. Pode ocasionar diarreia e cólicas abdominais, talvez algumas contrações uterinas, e não deve ser usado em gestante, exceto para induzir aborto terapêutico, certo? Então, pessoal, até aqui é o que eu queria mostrar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, clica no sininho, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.